Salve, salve, meus queridos e minhas queridas do Fique Antenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje pode ser considerada perfeita para vocês compreenderem a formação da Terra, mas principalmente a sua estrutura interna. Mas antes de começarmos, eu vou pedir para que vocês não deixem de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. E sem mais delongas, rola a vinheta e bora para a aula! De acordo com a geologia, a Terra possui 4,6 bilhões de anos. E os cientistas chegaram a essa idade medindo a quantidade de urânio e chumbo nas rochas mais antigas do nosso planeta. Mas, de que forma isso pode ser feito? A radiação faz os átomos de urânio perderem partículas, transformando-se em chumbo. Após certo tempo, chamado meia-vida, resta só a metade do urânio. Conhecendo esse tempo de meia-vida e medindo a quantidade de urânio e de chumbo nas rochas mais antigas da Terra, calculou-se a idade do planeta. Existem várias teorias para explicar a origem da Terra e dos demais planetas que formam o nosso sistema solar. No entanto, segundo uma grande parcela da classe científica, os planetas e os astros teriam sido formados a partir de fragmentos de poeira oriundas do Sol. Parte dessa poeira que se desmembrou do Sol se agrupou em partículas sólidas e, por meio desse processo, teve início a formação dos planetas rochosos, também conhecidos como telúricos. Entre eles estão Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Outras aglomerações também se atraíram e se compactaram em regiões mais distantes do Sol. No entanto, por serem formadas de gases mais leves, como hidrogênio e hélio, esse processo acabou dando origem aos planetas gasosos do nosso sistema solar, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa teoria ficou conhecida como a teoria da nebulosa solar, e ela foi proposta por René Descartes em 1644, mas foi reformulada em 1700 de poeira cósmica provenientes do Sol. Se remontarmos ao início da formação da Terra, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, saberemos que o nosso planeta permaneceu por muito tempo como uma esfera incandescente, formada basicamente por gases e magma. No entanto, com o decorrer do tempo geológico, a superfície do planeta foi lentamente se resfriando e, consequentemente, se solidificando, formando uma camada muito fina de rochas conhecida como litosfera. Inclusive, esse processo de resfriamento da superfície e consolidação das rochas foi responsável por promover a liberação de gases que mais tarde estariam formando a atmosfera terrestre, ou seja, a camada de gases que envolve a Terra. Na tentativa de compreender melhor alguns fenômenos da natureza, como o vulcanismo e os terremotos, a geologia vem procurando estudar o interior do nosso planeta. Tanto que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, assim como a União Soviética, fizeram escavações buscando o manto da Terra. E ambos os lados fracassaram nessa missão. Os soviéticos obtiveram os melhores resultados, alcançando uma profundidade recorde de 12,2 quilômetros, em um poço que se encontra na região de Kola, na fronteira com a Noruega. Mesmo assim, a perfuração se manteve na camada superficial do planeta, não sendo suficiente nem sequer para fazer cócegas. Por conta dos 180 graus de temperatura que as brocas soviéticas estavam enfrentando e dos altos custos da operação, eles desistiram da missão em 1992, logo após o término da Guerra Fria. Já os Estados Unidos, que optaram por escavações em regiões oceânicas, alcançaram valores bem mais modestos e também acabaram desistindo da missão. Diante desses resultados, a primeira pergunta que surge é:
Como falar das características do interior do nosso planeta se ninguém nunca foi até lá? Os estudos sobre a estrutura interna da Terra são realizados através de um instrumento de medição chamado sismógrafo. Os sismógrafos captam todos os movimentos internos do planeta e, através de diversos cálculos, os cientistas chegam a algumas certezas. Através do uso de sismógrafos, é possível chegar a conclusões sobre a espessura e composição das camadas da Terra. Outras pesquisas comprovam que quanto mais profundo, maior é a temperatura e a pressão do planeta. A temperatura do núcleo da Terra deve alcançar os 6.000 graus Celsius e a pressão aproximada é de 1,3 milhões de atmosferas. No entanto, a temperatura não é calculada pelos sismógrafos, mas a partir de outros experimentos científicos que testam o comportamento de diversos elementos em condições extremas de temperatura e pressão. A partir dessas observações, os cientistas chegaram à conclusão que os 6.371 quilômetros de raio da Terra é formado basicamente por 3 camadas: a crosta terrestre ou litosfera, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é a mais fina das 3 camadas e é sobre ela que nós estamos nesse momento. Em termos de localização, a crosta terrestre pode ser dividida em 2 partes. A crosta oceânica, que é a parte da crosta que está coberta pelas águas dos oceanos, e a crosta continental. Assim como o próprio nome sugere, é a parte da crosta terrestre pertencente aos continentes. A parte oceânica é a mais fina, com uma profundidade que varia entre 5 e 15 quilômetros. Nela predominam minerais como o silício e magnésio, apelidados pela sigla CIMA. Já a parte continental da crosta terrestre é a mais espessa, variando entre 20 e 70 quilômetros. Nela são encontradas rochas relativamente leves, constituídas principalmente por silício e alumínio, apelidados pela sigla CIAL. É na crosta terrestre que se situam as placas tectônicas, que estão boiando sobre uma camada fluida que se encontra logo abaixo, o manto. E esse estado de equilíbrio da crosta terrestre sobre o manto pastoso recebe o nome de isostasia. O manto possui aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade. Ele é formado por rochas mais pesadas, constituídas principalmente por magnésio, ferro e silício. O manto é subdividido entre manto externo, também chamado de manto superior, e manto interno, também conhecido como manto inferior. Na passagem da crosta para o manto, a velocidade das ondas sísmicas primárias, medidas pelos sismógrafos, sofre brusca elevação. Essa característica é usada para marcar o limite entre uma camada e a outra. E essa zona de transição, onde ocorre a mudança da crosta para o manto, é chamada de descontinuidade de Mohorovičić, ou simplesmente morro, em homenagem ao cientista croata que a descobriu em 1910. Na parte externa do manto, ou seja, no manto superior, há uma região conhecida por astenosfera, formada de um material pastoso chamado magma. É na astenosfera que ocorrem os movimentos de convecção. O magma aquecido sobe das porções mais profundas e quentes da Terra em direção à crosta, e depois volta para o interior à medida que se resfria. Por fazerem o magma entrarem em constante choque com a crosta terrestre, os movimentos de convecção que ocorrem no manto dão origem a terremotos e erupções vulcânicas. No manto inferior, devido à alta pressão, as rochas encontram-se em estado sólido, ainda que com temperaturas mais altas em relação à parte superior. A temperatura nas áreas mais profundas do manto inferior atinge cerca de 3.000 graus Celsius. O núcleo é a parte mais interna da estrutura da Terra, e ele também é chamado de NIF, por ser composto de níquel e ferro.
A zona de transição onde ocorre a mudança do manto inferior para o núcleo é chamada de descontinuidade de Gutenberg. E assim como o manto, o núcleo também é subdividido em duas partes: núcleo externo, que possui uma composição líquida, e núcleo interno, já com uma composição sólida. A parte exterior do núcleo terrestre é composta de níquel e ferro em estado líquido e tem aproximadamente cerca de 2.200 km de espessura. A temperatura do núcleo externo varia entre 4.000 e 5.000 graus Celsius. Já o núcleo interno é a parte mais profunda da estrutura interna da Terra. A sua temperatura é próxima dos 6.000 graus Celsius, temperatura muito parecida com a do Sol. Seu interior é composto basicamente de ferro em estado sólido, devido à pressão 1 milhão de vezes maior que ao nível do mar. Estudos mostram que o núcleo interno gira em uma velocidade superior ao movimento de rotação da Terra. Isso só é possível por estar imerso em um meio líquido. Por conta do seu movimento, esse material fica energizado em decorrência do atrito entre suas partículas, gerando um campo de energia conhecido como magnetosfera, responsável por proteger o planeta Terra dos ventos solares. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fica Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!